Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós iremos fazer lindos imãs de geladeira. Vamos precisar de massa de biscuit e normalmente eu tinjo a minha massa com tinta de tecido. Vou aplicando a quantidade de tinta e vou pressionando a massinha para ficar no tom que eu quero. Quanto mais escuro, mais tinta você vai precisar. Se você não quiser tingir, você pode também comprar a sua massa já pronta. Existem algumas cores que são mais difíceis de alcançar, como o preto, o vermelho, o azul marinho, cores mais fortes. Normalmente no tingimento dessas cores, você vai precisar de muita tinta. Então, se você não quiser ter esse trabalho de tingir, dependendo da cor que você quer atingir, você pode comprar a sua massa já tingida, vende ela em pequenas porções e vende ela também em quilo. Aqui eu vou te mostrar que você pode misturar cores para chegar no tom que você quer. Vou botar um pouco de tinta branca nessa bolinha verde. Esse verde ele vai ficar um tom pastel, um tom verdinho claro. Já o outro verde vai ficar um verde aguadinho. Você não percebe essa diferença enquanto ela está assim, úmida ainda. Você só percebe a diferença do tom quando a sua massa seca completamente. Então, se você estiver tingindo a sua massa e ela for rosa, o rosa for clarinho e você quiser um rosa bebê bem suave, você tem que adicionar um pouquinho de tinta branca para chegar no tom ideal. Por mais que pareça que não tem diferença, depois que seca, a diferença aparece. Depois que você terminar de tingir, você tem que colocar essa massinha em um saquinho, porque a massa em contato com o ar, ela resseca muito rápido. Então, para a massa ainda ficar boa para o uso, você tem que colocar dentro do saquinho. Se você observar, são 2 tons de amarelo. Eu tingi a massa nesse amarelo mais escuro, depois adicionei um pouco de tinta branca e ela ficou desse jeito. Nós iremos modelar um buquê de flores, onde iremos aplicar o nosso imã. E para começar o nosso buquê, nós iremos fazer as rosinhas. Para fazer a nossa rosa, nós iremos fazer várias bolinhas com a massinha. E nós iremos precisar também de um acrílico, seja ele 2 réguas ou como vocês estão vendo essa placa de acrílico para pressionar uma contra a outra para achatar nossas bolinhas. Depois é só posicionar, fazendo uma corrente de bola do maior para o menor. Se você quiser fazer um botãozinho de rosa, aquela rosa com poucas pétalas que não se abriu ainda, você coloca menos bolinhas, de 3 a 4 bolinhas. Se você quiser essa rosa mais cheia, você vai precisar fazer essa corrente maior, como eu estou mostrando aqui no vídeo. Depois nós iremos dividir ao meio essa corrente. Desse jeito nós iremos fazer 2 rosas com cada corrente dessa. Você escolhe uma das pontas e começa a enrolar. Eu sempre prefiro começar a enrolar pelo lado maior, porque quando faz a volta, o lado menor ele encaixa. Quando você começa do lado inverso, do lado menor, o miolinho ele fica muito profundo. E desse jeito a sua rosa fica proporcional. Você vai precisar fazer várias rosas dessa. Várias, pequenas, médias e grandes. Precisar de tamanhos variados para conseguir intercalar e preencher todo o buquê. Para fazer essa rosa, você vai precisar de um pouco de delicadeza, carinho. E se no decorrer do processo você fizer errado ou acontecer algum problema, é só desmanchar e começar novamente. Agora nós vamos montar a estrutura do buquê. Iremos separar um pouquinho da massa para fazer uma bolinha onde as rosas irão ficar. Depois que você separou a bola para fazer o centro do buquê, nós iremos fazer tirinhas para fazer os galhinhos das rosas. Vamos precisar fazer várias tirinhas e unindo eles desse jeito. Não precisa ser tirinhas padrão, você só vai fazendo e unindo elas. E se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e confere os vídeos aqui do canal, eu tenho certeza que algum vai te agradar. Aqui tem várias opções de vídeos para você soltar o seu lado artístico. Então, se você gosta desse universo de faça você mesmo, seja artesanatos, comida ou alguma coisa para ganhar aquele dinheirinho, então confere os vídeos aqui do canal.
Enquanto a massa estiver úmida, você não precisa de nada para colar. Simplesmente colar massa na massa. Depois que ela começar a ressecar, você vai precisar de água. E depois que ela estiver seca completamente, você vai precisar de colar tudo. E para unir essas duas peças, eu não vou precisar de nada além delas mesmas. Vou pressionar, depois vou posicionar uma sobre a outra, pressionar novamente e ela já vai colar sozinha. Lembrando que dá para fazer isso porque a minha massa continua úmida. Se você perceber que a sua deu uma ressecada, é só pincelar um pouquinho de água que ela vai voltar a umedecer. Agora nós iremos fazer as folhinhas para preencher nosso buquê. Vamos precisar de várias. É importante que você faça uma quantidade de 10, 12 e coloque no buquê para depois refazer, porque essas folhinhas elas secam muito rápido e você pode perder ela depois que ela resseca. Então, se tiver alguém aí para te ajudar, você vai enrolando, alguém vai pressionando e você vai colando. Desse jeito vai acabar mais rápido. Se não, você vai fazendo uma quantidade menor para ir colando sem que haja necessidade de você tingir mais massa, porque você perdeu a massa que você tinha pronta. Depois que você enrolou as tirinhas e pressionou com o acrílico, nós iremos colar nossa massinha. A minha massa ainda está úmida, então eu vou colando desse jeito. Só que no decorrer do processo ela começa a ficar ressecada. Então eu utilizo água para colar novamente. Eu estou utilizando esse palitinho de ferro, mas você pode utilizar palito de dente para fazer esse processo sem problema nenhum. Então eu vou preencher toda a bolinha, ao redor da bolinha com folhas, para só então começar a colar as rosinhas. Você vai ter que fazer essas rosinhas um dia antes, porque você vai precisar que elas sequem completamente. Porque senão quando você pressionar, você pode deformar essa rosa. Então você faz um dia anterior, espera secar para depois começar esse processo. Depois que as suas rosas secaram, você vai começar com a rosa central. Você cola a rosa, seja com água, com cola, você escolhe a melhor forma para você colar. Depois você preenche ao redor de toda a rosa com folhas, fazendo isso até preencher todo o espaço. Desse jeito, vai ficar um buquê bem recheado, cheio de folhas e flores. Se você perceber que está meio difícil de colar, você pode fazer pequenos furinhos na massinha. Aí você pincela a água, desse jeito a massinha ela vai absorver a água novamente e vai voltar a ficar úmida. Eu estou utilizando esse palito de ferro, porém não é uma coisa essencial. Você pode utilizar palito de churrasco, palito de dente, sem problema nenhum. Essa é uma peça que você não precisa ter nenhuma ferramenta específica para fazer. Claro que tem ferramentas que facilitam, como exemplo, o acrílico, o palito de ferro, essa esponja. Mas se você não tiver, você consegue fazer do mesmo jeito. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas isso não pode te impedir de você fazer o que você quer fazer. Então, se você quer arriscar na arte da modelagem, vá em frente. Nada melhor do que se desafiar. E você pode descobrir até um talento que você nem sabia que tinha. Sem contar que o biscuit é um artesanato muito rentável. Então, depois que você se aperfeiçoar, você pode começar a vender suas peças e ganhar aquele dinheirinho. Você vai fazendo isso até preencher por completo. Nosso buquê ele ficou assim. Agora eu vou te ensinar a fazer o lacinho para deixar nosso buquê ainda mais charmoso. Você vai precisar de uma tirinha na cor que você quer. Eu escolhi o amarelo mais clarinho das rosas, que eu fiz rosas escuras e claras. Vamos precisar também desses canudinhos de pirulito. Tem que ser desse, porque se você for fazer na madeira, a umidade vai grudar e não vai ficar fácil de retirar depois. Então você posiciona um pedacinho desse canudinho, envolve ele com a tirinha e faz o recorte. Depois dá uma amassadinha na ponta para fazer o franzido do nosso lacinho. Espera secar por alguns minutos antes de começar a movimentar.
Enquanto nosso lacinho seca, nós iremos colocar a tirinha no nosso buquê. Eu vou utilizar a própria tira que eu estiquei para fazer o laço, porém eu estiquei mais um pouco para ficar mais fininho e o laço ter um destaque. Molhei porque a minha massa ela já ficou ressecada. Posiciono onde eu quero e vou pressionando com o palitinho para aderir. Depois eu faço o recorte com a tesoura pequena. Pode ser estilete, pode ser tesoura grande, você pode utilizar o que você tiver em casa. Depois que deu aquela secadinha, você vai girando o palito até ele soltar. Você tem que tirar desse jeito girando, porque senão você vai deformar o lado do seu lacinho. Depois você faz o recorte no biquinho para os dois lados encaixarem. Aí você umedece a massa novamente e posiciona cada ladinho até ficar bem proporcional. Se você não conseguir fazer de primeira, não tem problema. Ele seca muito rápido, então você pode fazer quantas tentativas você quiser. Sem contar que ele fica muito charmoso, porque é uma peça muito delicada. Então vale a pena investir tempo e carinho. E para deixar o lacinho perfeito é só questão de jeito. Você vai posicionando, vendo onde há necessidade de esticar, de trazer para cá, de trazer para lá. É tudo questão de atenção com a sua peça. O bom do biscuit é que é uma peça que você pode brincar com cores, com modelos. Você pode soltar a sua imaginação. Depois eu abri mais um pedacinho de massa para fazer o acabamento do meio. Eu deixei passando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, para o acabamento ficar perfeito. Desse jeito, você cortando, passando um pouquinho, não vai parecer as emendas dos dois lados do laço. Depois é só você organizar, dar uma ajeitadinha que fica maravilhoso. Essa peça já secou. E eu vou te ensinar outro jeito de fazer esses galinhos de baixo. Se você achou um pouco difícil manusear a peça com esses galinhos pendurados, então você pode fazer a bolinha, preencher-la por completo do mesmo jeito que preenchemos o primeiro. E por último, colar o galinho. Então você faz várias tirinhas, vai colocando uma ao lado da outra, até ver que ele ficou do jeitinho que você quer. Você pode fazer ele mais cheio, mais murchinho, isso vai muito do seu gosto. Depois que você terminou de colocar uma tirinha ao lado da outra, você levanta, recorta para ficar com um acabamento bonito. E do outro lado você vai amassar. Desse jeito vai ficar o acabamento escondido atrás do nosso buquê. Vai ficar mais fácil também de colar. Lembrando que essa peça precisa secar totalmente antes de você voltar a manusear ela. Você faz esse processo aí de pressionar a massa contra ela mesma. Ela seca totalmente de um dia para o outro ou até 2 dias, porque ela é uma peça pequena. Se você parar para observar um pouco, você vai ver que tem 2 tons de verde. Foi o que eu tingi no começo. Esse tom pastel é o verde com a tinta branca. E esse verde mais transparente, o verde mais aguadinho, é só a massa com a tinta verde. Agora nós iremos envernizar nossa peça. Eu vou utilizar a goma laca. Esse processo é muito importante, principalmente se for imã de geladeira, porque a umidade da geladeira estraga essa peça muito rápido. Então a goma laca, ela vai evitar que a nossa peça se desgaste com a frieza. Para fazer a aplicação, o processo é bem simples. Em um recipiente você vai colocar um pouco de goma laca. Depois com o pincel você vai depositando esse verniz na nossa peça. Tem que colocar o verniz em todos os lados. Deposita bem para entrar nas brechinhas entre as flores e as folhas. Sempre que você precisar fazer a aplicação, você vai precisar de álcool para amolecer o seu pincel. Depois que ele endurece, dificilmente ele vai servir para outra coisa, a não ser para fazer a aplicação de goma laca. Então, você já separa esse pincel para esse fim. A goma laca, ela seca muito rápido, então se você quiser dar aquele brilho extra, você só precisa esperar alguns minutinhos e já pode fazer a segunda aplicação. Eu comprei esse rolinho de imã. É só recortar o tamanho que você quer e colar com cola tudo. É bem fácil. Fiz várias cores
E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha. Fica com Deus e até o próximo vídeo.